Na aula passada, nós vimos que uma empresa de saneamento tem, em geral, vários departamentos. Entre eles, a gente tem, por exemplo, na captação, onde tem bomba, tem as bombas, tem a parte dos sensores ligados nas bombas. Algumas empresas têm isso, outras não têm. Nós temos na captação do esgoto, com a coleta, o tratamento, a distribuição depois dessa água tratada. E temos também um departamento que trata dos consumidores, atender os consumidores, a conta de água e às vezes os outros departamentos, como qualidade da água, uma série de outros departamentos na empresa de saneamento. E também a gente viu na aula passada que as empresas de saneamento, várias delas já enfrentaram várias dificuldades ou enfrentam várias dificuldades, né? O que acontece é que com isso tudo, com essa situação posta e com a tecnologia que desenvolve numa velocidade muito rápida, onde a gente tem sensores, a gente tem a tecnologia da informação, a gente tem o aspecto de ter softwares nas nuvens, a inteligência artificial, isso começa a parte de dados abertos e com isso começa a ter uma possibilidade de uma integração dessas informações. E isso chama-se a transformação digital, que é o ponto da água digital que nós estamos falando, e isso é o objetivo de eu estar fazendo essa introdução, é quando a gente começar a ver a parte de geoprocessamento, a parte de modelagem hidráulica com EPANET, tudo isso a gente tem um contexto onde a gente está se situando e por que a gente está vendo aquilo e como aquilo vai interagir com os outros departamentos, com todos os departamentos, com essas informações, com as tecnologias que a gente tem disponível. Então a gente vai continuar aqui bem rapidamente falando da transformação digital. Só lembrando que para vocês acessarem aqui, você pode entrar, se cadastra, né, entra em blog. Você seleciona aqui essa opção do blog e na opção do blog tem esse artigo aqui chamado Água Digital. Então é só clicar nele e a gente está lendo aqui, a gente vai ler a segunda e última parte dele. Nós já vimos a parte de definição de água digital, os tijolos que constroem a água digital e agora vamos ver a transformação digital. Com o aumento da complexidade dos sistemas de gerenciamento de água, há um potencial crescente e as necessidades de adotar soluções digitais transformadoras. Várias tecnologias digitais fornecem conectividade nas operações de uma empresa de saneamento. As ferramentas de atendimento ao cliente e de análise do cliente são posicionadas para preencher a lacuna entre uma concessionária e seu cliente, com iniciativas como a criação de plataformas de dados abertas e conectividade do cliente ao fornecimento de água. Todas essas soluções aproveitam as mais recentes tecnologias, como nuvem, móvel, infraestrutura inteligente, sensores, redes de comunicação e análises de grandes quantidades de dados, que é o caso do Big Data, né, que a gente ouve muito falar. Alguns exemplos podem ser citados como sensores que monitoram a qualidade da água, atrelados a algoritmos que otimizam os processos de tratamento, reduzindo investimentos financeiros e custos operacionais. Muitas vezes a empresa tem o CCO, ela tem alguns sensores, né? Mas é importante também a gente atrelar isso em algoritmos, né? Para ter uma inteligência artificial e fazer o tratamento que tenha um resultado financeiro, né? Em cima disso daí. Equipamentos conectados, soluções de manutenção para redução do tempo de inatividade, falha de equipamentos críticos e tubulações. Envolvimento do consumidor através da interação via web, dispositivos móveis, redes sociais, casas conectadas e atendimento pessoal. Tem o chatbot, né? Isso muita gente tem falado ultimamente. Expansão das atividades da empresa de saneamento com o fornecimento de novos serviços relacionados ao gerenciamento da água. Quer dizer, a empresa de saneamento ela pode fornecer outros serviços que ela não fornece hoje, né? Gerenciamento interativo da disponibilidade da água com o aumento da análise do consumo, com a utilização de tecnologias de medidores inteligentes que aliam o consumo com a disponibilidade de água e que também identificam anomalias como vazamentos no consumidor e potenciais consumidores inadimplentes. Profissionais, desculpa, falando disso aqui é um assunto bem vasto, né? Profissionais de saneamento capacitados nas tecnologias digitais, aumento da utilização de tecnologias digitais em campo para melhorar o planejamento, agendamento e otimização da logística. Interação dos dados com a utilização de tecnologias integradas, integração dos dados, análise e capacidade de visualização de forma a auxiliar os gerentes das empresas de saneamento a terem controle
dos sistemas inteligentes por eles implementados. Quer dizer, o sistema ele tem uma inteligência, é muito importante, mas é importante a inteligência do ser humano, do engenheiro, né? Só que o engenheiro ele não precisa ficar olhando lá todos os dados o tempo inteiro. Ele pode ser alertado quando existe uma anomalia ou uma possível anomalia, e aí nesse alerta ele olhar lá os dados, os gráficos, o mapa, o que for, e aí tomar uma decisão. Aí entrar a engenharia, fazer a engenharia de fato. Enquanto isso, os sensores estão tomando conta, né? E a inteligência artificial, com o mapeamento e os dados de consumo, estão tomando conta automaticamente do sistema. A gente caminha para isso, né? Isso tem fontes, como aqui da IWA e do Thomas aqui. Obrigado e um bom final de curso aqui dessa etapa e vamos para o próximo.